Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas que, olha, é muito importante. Aquelas influências de fora que, sem a gente perceber, podem minar um relacionamento. Vamos descobrir juntos como construir uma verdadeira fortaleza para proteger essa conexão a dois. E para começar, vamos pensar juntos aqui. O que é que enfraquece de verdade a intimidade de um casal? Muitas vezes, a gente pensa que é uma briga feia, um grande problema. Mas não. É uma pressão que vem de fora, sabe? Constante, sutil. É uma dor silenciosa que vai se instalando quando aquele espaço que era para ser só de dois começa a ser invadido. E essa invasão nos leva direto para o nosso conceito principal, a tal da terceira pessoa. E olha, pode tirar da cabeça a ideia de infidelidade. A verdade é que essa figura pode ser muito mais ampla do que a gente imagina e justamente por isso acaba sendo bem mais perigosa, porque nem sempre a gente vê como uma ameaça. Então, vamos definir isso direito. A terceira pessoa é, na verdade, qualquer influência de fora. Seja uma pessoa, um conselho que até parece bom ou uma simples distração que se mexe no meio da unidade do casal. O efeito é sempre o mesmo. Ela racha aquela aliança, enfraquece a base que sustenta o relacionamento. Tá, legal. Mas na prática, quem são esses invasores? De onde eles vêm? Identificar essas fontes é o primeiro passo para a gente conseguir se proteger. E prepare-se, porque algumas delas podem surpreender. Vamos começar com um clássico, né? Sogros. Muitas vezes, com a melhor das intenções do mundo, eles acabam passando dos limites, dando palpite nas finanças, na criação dos filhos, nas decisões do dia a dia. Quando essas opiniões são impostas, elas tiram a autonomia do casal e acabam criando um campo de batalha onde deveria existir paz. E os amigos? Amigo é tudo de bom, claro. Mas existe uma linha muito fina aí. Os conselhos deles não podem de jeito nenhum ter mais peso do que a conversa entre o casal. O problema é quando a lealdade a um amigo entra em choque com a lealdade ao parceiro ou à parceira. Aí, sem querer, eles se tornam uma força que divide. E falando em conselhos, isso não vem só dos amigos, né? Opinião vem de tudo que é lado. Colega de trabalho, redes sociais, aquele especialista da internet. O grande perigo é que esses conselhos genéricos quase nunca se encaixam na dinâmica única de um casal. E aí, em vez de ajudar, acabam gerando mais confusão. Agora, talvez o invasor mais moderno e traiçoeiro de todos. A distração digital, que a gente pode resumir no celular. Pensa bem. Quantas conversas importantes são interrompidas por uma notificação? Quantos momentos de conexão se perdem porque a atenção está na tela e não na pessoa ali do lado? O aparelho vira, literalmente, a terceira pessoa na sala, no jantar e até na cama. Certo. Com tantos invasores tentando entrar, como é que a gente se defende? A solução começa com um princípio fundamental. É a base para construir uma unidade forte que aguenta o tranco. É aquela ideia que a gente vê em várias culturas, do deixar pai e mãe e unir-se. E calma, isso não quer dizer abandonar a família de jeito nenhum. É uma metáfora muito forte para uma mudança de prioridade. Significa que, a partir de agora, a lealdade principal, a aliança mais importante, pertence a essa nova unidade que se formou, o casal. É exatamente aqui que a blindagem do relacionamento começa a ser construída. É quando o casal decide, juntos, criar uma identidade própria. Com seus próprios valores, suas próprias regras, sua própria cultura. As decisões mais importantes nascem e morrem dentro dessa unidade, antes de serem levadas para o mundo lá fora. Beleza, o princípio está claro, mas e na prática? Como a gente faz isso no dia a dia? Vamos agora para as estratégias concretas, para ver como essa fortaleza se constrói de verdade. Basicamente, a estratégia tem 3 pilares. Primeiro, definir limites claros com todo mundo ao redor. Segundo, proteger ativamente o espaço do casal, seja o físico ou o emocional. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, se apresentar para o mundo como um time, como uma frente unida. É super importante entender uma coisa. Colocar limites não é se isolar do mundo, é proteger. Não é deixar de ver a família, mas talvez, antes de aceitar aquele almoço de domingo, o casal conversa e se alinha. Aquele espaço do casal precisa ser exclusivo para a intimidade poder crescer. Pode ser algo simples como combinar uma noite sem celular por semana. E a regra de ouro. A decisão é tomada a 2, mas comunicada como uma voz só. Não importa se é sobre mudar de cidade ou a cor da parede da sala. A conversa é interna, para não deixar nenhuma brecha para interferência. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pense no relacionamento como uma fortaleza. Uma fortaleza precisa de muros fortes para proteger, mas também tem portões que se abrem de forma controlada para deixar entrar o que é bom.
A questão não é se isolar, mas saber quem tem a chave. Então, a fortaleza desse relacionamento, ela tem muros sólidos ou as portas estão simplesmente abertas para qualquer influência entrar? A resposta para essa pergunta pode ser o mapa para uma conexão muito mais forte e duradoura.